Fala pessoal, estamos começando mais um compacto aqui transmitido pelos canais de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela Rede Super de televisão. E é um prazer poder entrar na sua casa, onde quer que você esteja, para ministrar o seu coração e na verdade sermos juntos ministrados pelo Senhor. Eu sempre faço esse convite a você e esse pedido, que à medida que você vai entrando e se conectando conosco, você compartilhe com a gente o seu nome, de onde você está acompanhando agora esse culto, essa transmissão, e que você também, por favor, pegue esse link e compartilhe com outras pessoas. Se você está me assistindo aí pelo Instagram ou pelo YouTube, eu não sei, você pode pegar o aviãozinho, você pode marcar umas 10 pessoas, ou você pode pegar esse link agora, jogar no grupo da sua família, dos seus amigos, para que eles também possam juntos adorar o Senhor conosco. O compacto está começando, você sabe, o compacto é a sua igreja, a sua experiência de culto online, levando até a você a adoração, a comunhão e a oportunidade de servir a outros irmãos. Então vamos juntos adorar o Senhor nesse dia. Eu sei que Ele tem muito para nós. Temos falado aqui durante esse mês de maio sobre o Espírito Santo, e você é o meu convidado para esse tempo. Vamos juntos, vamos adorar o Senhor, e daqui a pouco a gente volta. Aleluia. Antes de nada, como estamos na presença de Jesus. Nada como estamos na presença dEle. Aproveite esse tempo. Vamos juntos entrar nesse lugar chamado adoração, para exaltarmos aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga a Ele: seja a honra, seja a honra. Essa é a nossa canção nesse dia, a Ti, Jesus. Seja a glória por tudo que és, por tudo que tens feito. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Diga isso a Ele: ao que está sentado num trono, no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra. Pega a sua voz para exaltar e diga: seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga a sua voz e cante: poderoso Deus, poderoso Deus. Cantamos: poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
a sua voz juntamente comigo e diga: minha alma anseia por ti. Faça das suas palavras o seu instrumento de adoração, o seu instrumento de louvor, de exaltação àquele que é digno. Minha alma anseia por ti. Você pode exaltá-lo nessa hora em outras línguas e dizer o quanto Ele é maravilhoso. O quanto Ele é maravilhoso. Vamos erguer a nossa voz. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pega suas mãos e diga isso a Ele, diga: e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pega as suas mãos e diga: glória, glória, pega a sua voz e diga: Santo, Santo, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos juntos compacto, vamos exaltá-lo. E quem já pisou no Santo dos Santos, unimos a nossa voz ao coro celestial, aos 24 anciãos, aos querubins e serafins, para dizer que Ele é santo, digno de honra, digno de glória. É o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. Oh, diga: santo, santo, santo e Pai, nesse dia nós reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos a majestade do Teu Filho, a beleza do Teu Filho, reconhecemos a grandeza de quem Tu és. Tua palavra diz que os céus revelam a glória do Senhor, o firmamento anunciam as obras de Tuas mãos. Um dia cantando canções, a outro dia a respeito da glória e da majestade do Senhor. E nós unimos a nossa voz à criação, unimos a nossa voz aos seres celestiais, unimos a nossa voz ao universo para dizer o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és digno, o quanto Tu és poderoso. Nos aproximamos, ó Deus, não apenas para expressar a nossa dependência, nos aproximamos não apenas para expressar
a nossa necessidade de quem Tu és, a nossa necessidade de sermos tocados e transformados pelo Senhor, mas também nos aproximamos reconhecendo Tua beleza, Tua grandeza, Tua majestade. Na verdade, seja, Senhor, nesse dia a nossa adoração uma expressão do reconhecimento de tudo aquilo que Tu és para cada um de nós. Cada um de nós conectado nesse momento, cada um de nós que se volta agora para esse lugar chamado adoração, em tantas partes do mundo, em tantas nações. Senhor, juntamente agora nos voltamos, nos conectamos nesse lugar de adoração apenas para dizer o quanto Tu és maravilhoso. Seja nesse dia a nossa atitude como a daquele leproso, que após ser tocado por Jesus e ser sarado da sua lepra, voltou e se prostrou aos seus pés, reconhecendo que mais importante do que a cura que ele havia recebido era aquele que o havia curado. Mais importante do que o toque que ele havia recebido no seu corpo era a revelação que ele havia recebido daquele que o havia tocado. Sim, Senhor, como Bartimeu, nós levantamos a nossa voz para dizer: Filho de Davi, oh, tem misericórdia de mim, Filho de Davi. Ou como aquele endemoniado gadareno que depois de ser liberto quis dedicar completamente a sua vida a seguir o Teu Filho Jesus Cristo. E Jesus então diga a ele: não, vai e volta aos teus amigos, volta aos teus parentes e diga para eles tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós cantamos de Tuas maravilhas, cantamos dos Teus feitos gloriosos, porque fomos resgatados, fomos libertos, transformados. Meu coração não é mais o mesmo desde que Te conheci, Jesus. Meus olhos foram limpos, minha mente transformada, meu coração foi mudado, já não é mais o mesmo. Por isso recebe o meu louvor, recebe a minha gratidão, minha adoração. Oh, declaramos, cante a Ele um cântico novo, cante a Ele um cântico novo. Palavras que digam que Ele é pra você e o que Ele fez na tua história, tua vida. Como aquela mulher de quem demônios foram retirados, Maria Madalena, e se tornou sua seguidora, sua discípula, alguém que estava próximo a Ele. Cante uma canção que engrandeça os Teus feitos, como no Salmo 106 Israel cantava a respeito dos livramentos do seu Deus, dos livramentos do seu Deus. Levantamos a nossa voz para cantar a Ti, cântico novo, cântico novo. Jesus, 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 cântico novo. Seja dada a honra, a glória, a força e o louvor, a sabedoria, a riqueza, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Sim, Santo, sim, Santo. Vamos declarar isso mais uma vez, que Ele é santo, santo e santo. E quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode exaltar o nome dEle, você pode glorificar o nome dEle. Digita um glória a Deus, um aleluia. Põe um fogo, um raio, um foguetinho aí, meu filho, uma palminha. Faz alguma coisa. Aleluia, Jesus é maravilhoso. E a presença dEle não está restrita a um lugar, a um templo, a uma pessoa. A Bíblia diz em Isaías 6 que os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda
terra está cheia da sua glória. Onde quer que você esteja agora conectado conosco, a glória de Deus está aí com você, a glória de Deus está perto de você. Então dê espaço para essa presença, dê espaço para essa graça, para que você possa receber mais da graça do Senhor, mais da unção do Senhor, mais do toque do Senhor na sua vida. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus nessa hora, através da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Isso também é expressão do nosso culto, isso também é expressão da nossa adoração. Nós entendemos que o dízimo é uma expressão da nossa fidelidade. Nós fazemos isso porque somos fiéis ao Senhor, reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos vem das mãos dele. Assim como Abraão, que voltou daquela guerra contra aqueles 3 reis, se prostrou diante de Melquisedeque, e a Bíblia diz que ele pagou o dízimo a ele, porque reconhecia que aquela vitória era algo da parte do Senhor, que havia sido dado a ele gratuitamente. Assim também eu e você devolvemos o nosso dízimo como uma expressão da nossa fidelidade. Mas não apenas entendemos que devemos dar ao Senhor a expressão da nossa fidelidade, mas também do nosso amor, da nossa gratidão, porque o cristão não é movido por obrigação. Paulo diz isso: aquele que contribui, não faça por obrigação ou por peso, por constrangimento. Deus ama aquele que dá com alegria. Se o dízimo é uma expressão da fidelidade, querido, a oferta é uma expressão da gratidão, do nosso amor, é o reconhecimento de que temos muito mais do que merecemos, e é por isso que nós devolvemos ao Senhor, como expressão da nossa gratidão e fidelidade. Faça isso nessa hora. Na sua tela vão aparecer as maneiras de contribuição. Se você está no Brasil, temos o Pix. Se você me assiste de alguma outra nação, temos o PayPal. E para você que está aqui na América, temos o Zelle, o Cash App. Na sua tela vai ter o QR Code, você pode usar, é um atalho. Você posiciona a câmera do seu celular em cima do QR Code, é um atalho que vai levar você à aba da contribuição. E você também pode usar o nosso aplicativo. Se você entrar na sua loja virtual, ou a Google Play ou a Apple Store, e você procurar Lagoinha Orlando Church, você vai encontrar o nosso app, e ali você também vai encontrar a aba de contribuição. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Vamos continuar exaltando o nome de Jesus, e daqui a pouco a gente volta para receber um pouco mais da palavra do Senhor. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé, te adorar. Vamos cantar isso juntos? Jesus, tu és o pão que me alimenta, Verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vamos cantar isso. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar.
abraça-me, cura-me, cura-me. Diga: unge-me, 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 toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, Você pode exaltar o Senhor, aproveitar esse momento maravilhoso. Vamos exaltar o nome dele, querido. Levanta suas mãos onde quer que você esteja. Deixa Jesus tocar o seu coração nessa hora. Se exaltamos, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto e reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode exaltar o nome de Jesus onde quer que você esteja, digitando um aleluia, um glória a Deus, um bendito seja o nome do Senhor. Tem uma palavra para compartilhar ao seu coração nesse dia. Você sabe que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas muitas vezes nós estamos acostumados a lidar com o Espírito Santo como se ele fosse uma força, como se ele fosse uma energia, em função dos próprios símbolos que a Bíblia usa para descrever a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz para mim e para você que o Espírito Santo, ele é como o vento. Em João capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. E assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. E porque muitas vezes nós estamos acostumados, a lidar com o Espírito Santo como vento, a gente pensa que o Espírito Santo, ele é um vento, Não que o Espírito Santo seja uma pessoa, ou quem sabe, olhando ali para o texto de Ezequiel 37, quando o profeta é levado para o meio do vale cheio de ossos, a Bíblia diz que diante da morte, ele é desafiado pelo próprio Deus a profetizar, dizendo: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse vale cheio de ossos. E nós sabemos que o sopro de Deus, o vento de Deus, é o Espírito Santo. Em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas o ruá, o fôlego de vida, e esse homem foi feito um ser vivente. O sopro de Deus, o sopro que dá a vida da parte de Deus, é o seu Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia, ela usa essas linguagens para nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica da ação do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é como vento, não é que ele é vento, não é que ele é uma energia, mas é para nós entendermos a dinâmica da ação do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea, como de pomba. Em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia está descrevendo a criação do mundo para mim e para você, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Uma possível tradução para esse texto é que o Espírito voava como pomba sobre a face das águas. Ou seja, nós estamos lidando com a ação criadora do Espírito. E quando o Espírito é visto na sua ação criadora, ele é descrito como uma
pomba voando. Quando o Espírito é descrito movendo, trazendo vida, ele é descrito como vento. Mas esses símbolos que a Escritura usa para descrever o Espírito em ação são apenas ações do Espírito, são apenas atitudes do Espírito. O Espírito não é vento, o Espírito não é pomba, o Espírito é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa. Aliás, nós podemos perceber a pessoalidade do Espírito exatamente na sua relação com Jesus e com Deus o Pai. Não apenas podemos perceber que o Espírito Santo é uma pessoa quando olhamos para suas atitudes, quando olhamos para sentimentos pessoais atribuídos ao Espírito. A Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Em Tiago capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós, ele tem forte ciúme. Você parou para pensar nisso? Não é aquele ciúme doentio, amém? É um ciúme de zelo, é um ciúme de cuidado. Mas o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. O Espírito não apenas ele tem ciúmes, mas ele também se entristece. Uma energia não se entristece, querido. Uma força não sente ciúmes. Mas quando os sentimentos que são humanos são dados ao Espírito, é para nós entendermos que esse Espírito com quem nós nos relacionamos, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele sente ciúme de você, ele tem um zelo por você, ele se entristece quando ele é ignorado. Aliás, uma das coisas mais tristes que nós podemos fazer a respeito do Espírito Santo é exatamente ignorá-lo. Talvez você já tenha passado por isso, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos muitas vezes uma situação como essa que eu vou descrever aqui. Você está sentado na mesa, de frente de alguém que você convidou para estar ali no almoço ou no jantar, quem sabe até mesmo da sua família, e aí a pessoa está ali sentada à sua frente, e você doido para conversar com a pessoa, mas a pessoa está mais interessada no que está acontecendo no telefone dela do que na sua presença, do que na sua companhia. A gente queima o filme quando a gente faz isso, né? A gente queima o filme quando a gente ignora a presença de alguém que está ali disponível para nos relacionarmos com essa pessoa, preferindo o nosso telefone do que a pessoa, né? A gente também queima o filme quando a gente confunde o nome da pessoa. Você vai, ô João, tudo bem? O cara olha para você, não, meu nome é Jorge. Você não valoriza a identidade da pessoa. Quando você não valoriza o que uma pessoa faz, maridos podem correr muito esse risco, né? Maridos podem pecar muito dessa forma, não valorizando aquilo que a sua esposa faz, não valorizando a dedicação da sua esposa. E sabe, nós podemos queimar o nosso filme com o Espírito Santo dessa maneira. Paulo diz que nós não devemos apagar o Espírito, não devemos ignorar o Espírito, não devemos entristecer. E a pergunta é, como é que a gente faz isso, Zulato? É claro que em primeiro lugar nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos, quando nós deliberadamente praticamos algo que nós sabemos que é contrário à vontade de Deus. Mas quando nós ignoramos o Espírito Santo que está constantemente conosco, nós entristecemos o Espírito. Você já parou para pensar que você habita, convive com alguém que é o próprio Deus morando em você, o Espírito de Deus, o tempo todo, 24 horas por dia, Ele está aí com você agora mesmo, enquanto eu estou aqui compartilhando a palavra. O Espírito Santo está aí ao seu lado com você, e Ele não está com você somente agora que o culto começou, Ele está com você o dia inteiro. Mas quantas vezes eu e você não ignoramos a presença do Espírito, ou não valorizamos os feitos do Espírito Santo, ou até mesmo confundimos o Espírito de Deus com uma energia, confundimos o Espírito de Deus com as outras pessoas da Trindade, né? Chamamos o Espírito Santo de Jesus, chamamos o Espírito Santo de Pai. Mas o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é Jesus, ele é uma pessoa distinta do Filho, é uma pessoa distinta do Pai, apesar de ser Deus como eles. Esse é o mistério da Trindade, o único Deus, 3 pessoas. Mas querido, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele não merece ser ignorado.
Porque o grande presente que eu e você recebemos da parte do Filho e da parte do Pai, como resultado da obra da salvação na minha vida e na sua, é exatamente esse dom, essa dádiva do Espírito Santo. Então não ignore Ele na sua vida, não ignore Ele no seu dia a dia. Sabe, quando a gente vê Jesus se relacionando com o Espírito Santo, a relação de Jesus com o Espírito era constante. Você pode ver isso claramente no livro de Lucas. Eu acho que não tem nenhum outro evangelho que descreva mais para mim e para você a dedicação de Jesus ao Espírito Santo. O evangelho de João também é muito poderoso nesse sentido, mas Lucas vai mostrar para mim e para você que era hábito constante de Jesus dedicar-se à oração, e na verdade ele tinha até mesmo um local que ele havia separado para estar constantemente orando, que era o jardim, o Monte das Oliveiras. Jesus tinha comunhão constante com o Espírito Santo, o tempo todo ele estava conectado a quem o Espírito Santo era e aquilo que o Espírito Santo queria, para que ele atendesse às expectativas do coração do Pai, por meio da obra, por meio do poder, por meio da capacitação do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós sabemos que o Espírito é uma pessoa na sua relação com o Filho, sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa na sua relação com o Pai. Nós olhamos ali para o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, verso 16, e nós vemos o Filho descendo as águas, o Espírito vindo sobre ele em forma corpórea como que de pomba, e a voz do Pai sendo ecoada. Ou seja, na relação dessas três pessoas percebemos o Espírito não é uma energia, o Espírito é uma pessoa com quem eu e você podemos nos relacionar o tempo todo. Querido, presta atenção, a voz do Espírito pode ser tão real para mim e para você, como é agora real a minha voz para você. Talvez você fale assim: Zulato, como assim? O Espírito Santo pode falar comigo nessa profundidade? Eu digo para você, não nessa, ele pode falar até mais profundo. Talvez você pergunte: como é que o Espírito Santo pode falar comigo nessa profundidade? Eu te digo, tem uma frase, eu gosto muito dela, de um escritor aqui americano. Ele fala que o Espírito fala comigo usando pensamentos e sentimentos que são meus, mas que não tiveram origem em mim. Pensamentos e sentimentos que são meus, mas que não tiveram origem em mim. Sabe quando você tem um pensamento ou um sentimento que você fica assim: cara, de onde que veio isso? Às vezes você pensa em alguém e vem aquela vontade de orar para essa pessoa, ou você está num lugar e de repente você sente uma vontade de ir embora. O que é isso? Um incômodo, e você não sabe de onde veio isso. Isso é o Espírito Santo usando os seus pensamentos, os seus sentimentos são seus, só que eles não tiveram origem na sua vontade, mas na vontade do Espírito. Ele fala conosco, na nossa relação com Ele, na relação dele com Jesus, com o Pai, nos sentimentos que o texto bíblico mostra que o Espírito Santo tem, nós podemos perceber que Ele é uma pessoa. Através do seu agir, através das suas obras, podemos perceber quem o Espírito Santo é. E mais do que isso, a Bíblia descreve que o Espírito é o Espírito que concede os dons, o Espírito que concede a habilidade sobrenatural à igreja para cumprir o ministério de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo descreve ali para nós 3 categorias de dons que são dados a nós da parte do Espírito. Aliás, querido, Paulo vai dizer mais, ele vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. E ele vai descrever para mim e para você que é o Espírito que nos dá os dons de poder, é o Espírito que nos dá os dons de revelação, e é o Espírito que nos dá os dons vocais. Quais são os dons de poder? O dom da fé, dom de milagres e o dom de cura. São os dons de poder, ou seja, são os dons dados a nós da parte do Espírito, que mostram, evidenciam o poder de Deus. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, são os dons que nos ajudam a entender, a ter um conhecimento que está além da nossa capacidade natural, mas que o Espírito pode nos conceder de forma voluntária. Às vezes você precisa de um conhecimento presente ou passado, que está além do seu alcance, e aí o Espírito Santo vem sobre você e ele abre os seus olhos. Às vezes você entra numa casa e aparentemente você olha assim, está tudo certo, mas dentro de você tem uma impressão de que tem alguma coisa errada escondida ali.
E aí você começa a orar no coração, dizer: Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? E de repente, pum, o Espírito Santo abre os seus olhos, e ele traz a você o discernimento, ele traz a você o entendimento daquela realidade presente, ou quem sabe passada, que estava desconhecida de você. A palavra de sabedoria é um conhecimento futuro, um conhecimento a respeito de uma realidade futura que está além do nosso alcance. Ou seja, sabe quando a gente quer tomar uma decisão, a gente não sabe o que fazer, mas a gente sabe que Deus sabe exatamente para onde nós precisamos ir, e nós clamamos a Ele: Deus, abre os meus olhos. O que é isso? Palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, a capacidade de perceber e discernir qual espírito está agindo, porque a Bíblia diz que nem todo espírito procede de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aliás, em Apocalipse capítulo de número 13, a partir do versículo 11, a Bíblia descreve ali para mim e para você um animal bestial, que ele parece um cordeiro, tem chifres como de cordeiro, mas quando ele abre a boca, a Bíblia diz que as palavras dele são as palavras do dragão. E a Bíblia diz que esse animal representa para nós o falso profeta. Mas sabe o que é interessante? É que é dado a esse falso profeta a autoridade da parte do dragão para operar sinais, prodígios, maravilhas, fazer descer fogo do céu. E a Bíblia diz que por causa dos sinais que lhe fora permitido fazer, ele enganou os habitantes da terra. Quantas pessoas não estão assim hoje, enganadas, porque elas acham que é porque é sinal que está acontecendo, porque é maravilha que está acontecendo. Deus está por trás. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque está dando certo que é certo. Nós precisamos de discernimento. Quem é que dá esse discernimento? Quem é que abre o entendimento para nós percebermos os espíritos que vêm da parte de Deus e os espíritos malignos? É o Espírito Santo. E por último, os dons vocais: profecia, variedade de línguas, interpretações de línguas. O que é profecia? A profecia não é a gente revelar o futuro, né? A profecia pode ser acompanhada dos dons de revelação, dos dons que nos dão um conhecimento extraordinário. Mas a profecia, querido, é o falar inspirado pelo Espírito a palavra de Deus. É quando o Espírito ilumina a Escritura para que a gente possa abrir o texto e expor o texto. Então o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele nos dá uma capacidade de comunicação extraordinária. O dom de línguas, a interpretação de línguas. Você está ali falando em línguas e você não tem o entendimento, mas o Espírito Santo, ele é capaz de abrir o seu entendimento para que você, por meio da obra do Espírito, possa saber o que está sendo falado em mistérios com Deus. E não é tradução, viu gente? É interpretação. Porque às vezes você pode falar em línguas, né? Tipo assim, 1 hora. E a interpretação dessa 1 hora de oração é: arrepende e muda de vida. Pode ser isso. Porque não é tradução, é interpretação. O Espírito nos dá a interpretação daquilo que é falado em mistérios. E às vezes o cara pode falar em língua 5 minutos, mas a interpretação é 1 hora de pregação. Então você e eu precisamos entender isso. É o Espírito que capacita os crentes para o cumprimento da obra do ministério. Sabe, não ignore o Espírito Santo. Hoje mesmo ele está comigo, hoje mesmo ele está com você, sentado à mesa, caminhando conosco. Não ignore a sua companhia, não ignore os seus feitos, dê lugar. Sabe, não ignore os feitos do Espírito, dê lugar a isso, abra o seu coração e valorize quem o Espírito Santo é. Valorize a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem foi enviado a nós da parte de Deus, para que a nossa vida possa ser transformada. Talvez você me assiste nesse dia e você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Talvez você está como aqueles discípulos lá na cidade de Antioquia, quando Paulo chegou lá a primeira vez. A Bíblia diz que Paulo chegou ali e olhou para aqueles irmãos e perguntou para eles: e aí gente, vocês já foram batizados no Espírito Santo? A Bíblia diz que eles olharam para Paulo e disseram: Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João, para arrependimento. Paulo diz: não, o batismo de João é muito importante, mas ele preparava
as pessoas para alguém que era muito maior do que ele, porque João batizou com água, mas veio alguém depois dele que batiza no Espírito Santo e no fogo, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos batiza no Espírito é o próprio Jesus, meu irmão. E a Bíblia diz que Paulo, orando e impondo as mãos sobre eles, caiu o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito. Quem sabe hoje você me assiste e você ainda não teve uma experiência com o Espírito. Quem sabe você já foi batizado nas águas, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, ainda não provou de um toque poderoso do Espírito. Quem sabe até hoje você pensava que o Espírito Santo era uma energia. Talvez você veio de uma religião oriental que estava acostumada a lidar com a divindade como se fosse uma força, e até aqui você pensou que o Espírito Santo, ele era uma força, não era uma pessoa com quem você poderia se relacionar, receber respostas, sentir o coração dele, os seus sentimentos. Talvez você nunca pensou no Espírito Santo como alguém que te ajudaria a viver a dinâmica do ministério, a dinâmica daquilo que Deus tem para você, como um colega trabalhando ali do seu lado. Talvez você nunca pensou nisso, mas hoje os seus olhos foram abertos para perceber que a pessoa que habita com você tem nome, é o Espírito Santo. Ele não quer ser ignorado, porque ele está trabalhando como um amigo ao seu lado, como um consolador, para que você tenha condição de cumprir a vocação que Deus deu nas suas mãos. Ele quer tocar você hoje, ele quer ministrar você hoje. Então feche os seus olhos aí onde você estiver. Onde você estiver, feche os seus olhos. Não tem problema se a gente perder um pouquinho de comunicação visual. Fique atento ao som da minha voz. Mas eu quero orar, querido, porque eu acredito que nos próximos dias Deus vai nos encher com o Espírito. Deus vai nos batizar com o Espírito. Deus vai transformar a nossa vida pelo sopro do seu Espírito. Ele vai soprar uma vida extraordinária em nós. Aleluia. Ele vai soprar uma vida extraordinária em nós, que nós não teríamos acesso na força dos nossos braços, pelo poder do Espírito Santo. Sim, Pai, em nome de Jesus, venha agora sobre cada um que está conectado conosco, ou aqueles que irão se conectar, Senhor, quem sabe num futuro, assistindo esse culto, assistindo essa palavra. Vem sobre eles agora, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre o teu povo, sopra sobre os teus filhos. Revela quem tu és, Espírito Santo. Revela o teu caráter, revela quem tu és, revela os teus feitos. Espírito Santo de Deus, revela a tua presença. Revela, Espírito Santo, os teus dons. Capacita o teu povo nesse dia, como um amigo fiel que caminha ao lado, a cumprirem poderosamente a obra do ministério. Vem, Espírito Santo de Deus, nos quatro cantos da terra, no norte, no sul, no leste, oeste, América, Brasil, Canadá, Senhor, onde houver um cristão conectado conosco, no Japão, na China, na Europa, não importa, aonde houver alguém agora conosco, conectado, alguém que está assistindo esse culto, essa transmissão, venha sobre eles, Espírito Santo. Sopra o teu vento poderoso e impetuoso, como foi ali em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos naquele lugar, e veio de repente sobre eles o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios de ti, Espírito Santo de Deus, e passaram a falar nas línguas que você concedia a eles que falassem. Sopra sobre o teu povo, renova o teu povo, batiza o teu povo, transforma o teu povo, restaura o teu povo, opera em nós os teus feitos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu recebo o teu Espírito. Diga: eu confesso, Jesus, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: eu sou teu, eu pertenço a ti. Diga: eu recebo o presente, a dádiva do Espírito Santo. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: hoje, arrependido,
eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Sabe, se você está tomando essa decisão agora, ou de entregar a sua vida a Cristo, ou quem sabe de voltar para Ele, você vai digitar para mim, eu decido por Jesus. Eu decido por Jesus. Nós temos moderadores, queremos orar com você, queremos orar por você. Nós temos GCs, pequenos grupos de estudo da Bíblia, de comunhão, que acontecem no ambiente online. Você pode fazer parte. Nós queremos ajudar você na sua caminhada com Cristo, ao lado do Espírito Santo, que é o seu amigo mais fiel. Mas para isso eu te peço, por gentileza, se você está tomando a decisão por Cristo agora, ou quem sabe você está voltando para Jesus, digita para mim, por favor, eu decido por Jesus. Os meninos vão continuar tocando aqui para você ter esse tempinho de você digitar para mim, digitar aí o seu nome, digitar eu decido por Jesus. Eu abençoo você, declaro a graça de Jesus sobre você. Semana que vem nós voltamos para mais um compacto. Não esqueça de gastar um tempo orando, buscando, jejuando. Semana que vem eu quero falar com você sobre batismo no Espírito Santo. Então, meu filho, vem preparado para a conexão, beleza? Vem pronto, vem com o coração queimando, porque eu tenho certeza que Deus vai pegar a gente no online, em nome de Jesus. Deus abençoe você, até semana que vem para mais um compacto. Deus abençoe, até lá. Valeu, valeu, valeu.